Então, nessa aula nós vamos falar da modelagem de sistemas mecânicos translacionais, né? Sistemas mecânicos que fazem movimentos de translação. Mais especificamente, né, a gente não vai estudar sistemas mecânicos de modo geral, sistemas do tipo massa, mola, amortecedor. Então, as variáveis principais do sistema mecânico translacional são a força, a posição e suas derivadas, né? Primeira derivada, a velocidade, segunda derivada, a aceleração. E os elementos principais do sistema massa, mola, amortecedor são a massa, mola e o amortecedor, né? Então, a mola, existe uma relação, né, entre a força elástica, dada pela lei de Hooke, a força é proporcional à diferença, né, entre a posição de um extremo da mola em relação ao outro, né? Então, K delta x, K é chamado de coeficiente da mola ou constante elástica. O amortecedor pode ser um dispositivo, né, chamado amortecedor, pode representar também um atrito viscoso entre dois corpos. Tá? O atrito viscoso é um dos tipos, né, que existem de atrito, existem vários tipos de fenômeno de atrito. O atrito viscoso é o atrito que é proporcional à velocidade. Então, o atrito viscoso é B, ΔV é a velocidade relativa de um corpo em relação ao outro, né, pensando aí na força de atrito, e o Bzinho é o coeficiente do atrito viscoso. Então, está aqui um exemplo, sistema massa, mola, amortecedor. Então, aqui tem essa massa que está ligada ao referencial fixo, né? Essas paredes e o chão, né, são referenciais fixos. Então, está ligado aqui por uma mola, com constante elástica K, um amortecedor, coeficiente B1, coeficiente de atrito B1, e outro amortecedor, coeficiente de atrito B2. Essa massa é puxada por uma força, U, e o que a gente quer representar aqui é a relação entre essa força, né, e a velocidade que ela provoca na massa, M. Tá? Então, como é que se modela esse tipo de sistema? Então, a modelagem é um sistema bem simples, né? É baseada na segunda lei de Newton. Então, em geral, a gente desenha aqui um diagrama de corpo livre, onde a gente representa todas as forças que estão atuando, tá, no caso aí, nesse corpo, né, de massa M. Então, se a gente olhar bem aqui, né, a gente tem uma força aqui na direção do movimento, que é o U de T, e todas as outras forças são contrárias ao movimento, né? Então, a força elástica aqui, a força de atrito, né, causada por esse amortecedor, e a força de atrito causada também por esse amortecedor. Tá? Então, a gente está desprezando, tá, o atrito aqui da massa com o chão, né? Então, a segunda lei de Newton diz que o somatório das forças na direção do movimento é igual à massa vezes a aceleração. Tá? Que é isso que está escrito aqui. E aqui eu representei as três forças aqui que estão se opondo ao movimento. Certo? Então, agora eu substituí a força de atrito, B1 vezes a velocidade, que é a derivada da posição, menos B2 vezes a derivada, que é a força FB2, e Kx é a força elástica, igual a massa vezes a aceleração. Então, rearrumando isso aqui, a gente chega numa equação diferencial ordinária linear. Tá? Se o sistema for mais complexo, tiver mais massas, então eu vou fazer esse equacionamento para cada massa. Certo? Cada massa, e aí, à medida que vai aumentando aí o número de massa, eu vou ficar com um bocado de equação, né, que eu tenho depois que manipular até chegar em uma EDO única, né, relacionando a entrada com a saída. Certo? Bom, mas nossos modelos, né, os modelos em que nós estamos interessados aqui são ou função de transferência ou modelo de estado. Tá? Se eu quiser calcular a função de transferência, a gente sabe, né, é só aplicar a transformada de Laplace com condições iniciais nulas, e nós chegamos aqui
a função de transferência de U para X, né? que é a posição. Tá? Mas eu queria saber a relação entre a entrada e a velocidade. Então, o sistema mecânico tem essa particularidade que é possível, né, equacionar velocidade e aceleração a partir da posição e vice-versa. Né? Então, a velocidade é a derivada da posição e a derivada em Laplace significa multiplicar por S. Certo? Então, substituindo x por y de S sobre S, a gente chega à função de transferência desejada. Tá? Então, é isso. Se eu tivesse mais de outras massas, faria a mesma coisa, aplicaria Laplace, ficaria com um sistema de equações em S, né, de equações assim, envolvendo, né, a variáveis Laplace S, tá, e envolvendo eventualmente variáveis auxiliares que eu teria que eliminar até chegar à relação entre U e Y. Pode ser uma coisa muito trabalhosa, né? Mas agora aqui, como quem não quer nada, desenha aqui esse circuito, certo? O circuito aqui tem um circuito RLC paralelo, certo? E os indutores, capacitores e resistores, eles têm indutância, capacitância e resistência, né? Tem valores associados aos parâmetros lá daquele sistema mecânico, né? Então vamos equacionar esse circuito, vamos levantar a transferência, né? Y sobre U, né? Sendo que U é uma corrente, né? Corrente aqui na fonte e Y na tensão. Então aqui o circuito RLC paralelo tem um nó, então corrente que chega no nó U, aqui eu já coloquei, tá? Daqui para cá eu já coloquei as impedâncias no lugar dos parâmetros, né? Do indutor e do capacitor. Aqui a impedância é do indutor e a impedância do capacitor. Então vamos lá. Corrente chega, a soma das correntes que saem. Como está tudo em paralelo, a tensão é a mesma, né? Para todos os elementos. Então, a corrente é tensão Y dividido pela impedância. Então, aqui vai ficar Y sobre 1 sobre B1, que é B1Y, K sobre S vezes Y, MSY e B2Y. Colocando Y em evidência, tirando o MMC, a gente chega a essa expressão e, finalmente, a função de transferência, que é exatamente a mesma função de transferência desse sistema mecânico. O que induz, né, nos induz a imaginar que esse circuito aqui, né, ele tem uma função de transferência equivalente, né, aquele sistema mecânico, e eu posso generalizar isso, tá certo? Generalizar significa eu pegar um sistema mecânico, massa-mola amortecedor, e desenhar um circuito equivalente. Por que eu faria isso? Porque aqui nesses cursos que, né, essa disciplina é oferecida aqui na UFRN para os cursos de engenharia mecatrônica e engenharia de computação. E nesses cursos, os circuitos elétricos são estudados com muito mais profundidade do que sistemas mecânicos, do que sistemas fluídicos, do que sistemas térmicos. Tá? Então, aqui nós temos mais familiaridade com circuitos elétricos do que com outro tipo de sistema. Então, ao fazer essa transposição, nós podemos usar todo o ferramental da teoria de circuitos para achar ou para determinar a função de transferência no caso aqui, do sistema mecânico. Tá certo? Então, vamos ver como a gente pode fazer isso de uma forma sistemática, a partir de um sistema mecânico obter o equivalente elétrico. Então, tem uma série de passos, né? Se a gente seguir direitinho, a gente consegue chegar lá. Então, a primeira coisa é estabelecer a analogia entre os componentes, grandezas, né, dos dois sistemas. E qual é essa analogia? Essa daqui que tem nessa tabela, né? Então, velocidade linear
no sistema mecânico vai corresponder à tensão do sistema elétrico. Força no sistema mecânico vai corresponder à corrente no circuito. Massa no sistema mecânico vai corresponder ao capacitor, com a capacitância C. Um amortecedor vai corresponder a um resistor, só que a resistência vai ser 1 sobre B. Tá? E a mola vai corresponder a um indutor, com a indutância 1 sobre K. Certo? Então, isso é a equivalência entre as grandezas. E agora? Então, passo 1, né? Ficou lá para trás, está feito. Está feita a equivalência. Então, a primeira coisa, vamos colocar todos os capacitores, né? Todas as massas vão ser representadas por capacitores com um dos terminais aterrados. Certo? Então, a tensão do nó não aterrado, o capacitor vai representar a velocidade da massa correspondente. E aqui tem o passo que é o mais, assim, digamos assim, mais em aberto, né? Os outros componentes são conectados entre os nós do circuito, tem um arranjo que respeita as conexões existentes no sistema mecânico. Meio, assim, não é muito, digamos assim, preciso, né? Mas nos exemplos nós vamos ver, né? Como é que a gente faz, que respeita as conexões. As forças independentes vão ser representadas por fontes de correntes com os terminais aterrados. E as fontes de tensão, tá certo? Vão representar velocidades impostas, né? Velocidades independentes. Então, no sistema mecânico, a gente pode ter como sinal de entrada uma velocidade. Então, nesse caso, vai ser uma fonte de tensão no circuito elétrico. Então, se for a velocidade em relação à referencial inercial, um dos terminais da fonte de tensão vai estar aterrado. E se for a velocidade relativa, né, os terminais vão estar conectados nos elementos correspondentes. Então, aqui é aquele exemplo que nós já fizemos. Ó. Então, vamos fazer o passo a passo. Tá? Então, a analogia entre as variáveis e componentes a gente já fez, né? Então, aqui ó, então, vamos lá. O de ter uma força. Então, isso aqui vai virar uma fonte de corrente. Y de t é uma velocidade. Então, isso aqui vai virar uma tensão. Esse amortecedor vai virar um resistor com resistência 1 sobre B2. Essa massa vai virar um capacitor com capacitância M. Resistor com resistência 1 sobre B1 e indutor com indutância 1 sobre K. Tá? Então, a primeira regrinha, ó, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, todos os capacitores representando massas, um dos terminais aterrados. Então, só tem uma massa. Então, aqui um capacitor com um terminal aterrado e capacitância M. Certo? Então, isso aqui está feito. A tensão do nó não aterrado representa a velocidade da massa correspondente. A tensão aqui é a velocidade da massa correspondente que a gente representou por Y. Então, por isso que eu coloquei aqui o Y representando essa tensão. Os outros componentes são conectados entre os nós em um arranjo que respeita as conexões existentes no sistema mecânico. Então, se a gente olhar aqui o sistema mecânico, quais são os outros componentes? Então, o capacitor já está configurado, né? E tem um amortecedor, 2 amortecedores e essa mola. E eles estão ligados aonde? Estão ligados ao referencial inercial, já que essa parede aqui é fixa e também o chão, né, é fixo. Então, como eles estão ligados ao referencial inercial, no circuito eles vão estar ligados aonde? Vão estar ligados ao terra. Tá? Então, eles vão estar ligados da massa para o terra. Opa!
do capacitor, da massa, né? Da massa que é o capacitor, para o terra, todos os 3 elementos aterrados. Certo? Inserir as fontes de corrente aterradas representando as forças aplicadas. Fonte de corrente aterrada representando a força aplicada, que é U de T. E acabou. Tá? Esse aqui é o circuito equivalente. Seguimos todos esses passos e chegamos ao circuito equivalente. E nós já vimos, né, anteriormente eu peguei circuito anteriormente eu escrevi esse circuito do nada, né, desenhei o circuito do nada, agora não. Agora a gente sabe que de onde vem, né? Então esse circuito é um circuito equivalente. Em que sentido ele é equivalente ao sistema elétrico? Ele tem a mesma função de transferência. Vamos ver outro exemplo aqui, né? Isso aqui é um modelo simplificado de um sistema de amortecimento automotivo. Aqui seria, aqui é a estrada, tá? E aqui tem um referencial inercial. Então tem claro que isso aqui não existe na estrada, né? Essa barrinha aqui embaixo, para indicar aqui a distância, né? É medida a partir desse referencial inercial. A distância dele em relação à superfície, à estrada. Esse M1 com esse KW é como se fosse o pneu. Tá? Então o pneu tem uma massa e ele tem uma coeficiente, uma constante elástica KW. O deslocamento do pneu, a posição, né, é Y1. E aqui, entre o pneu e o chassi, né, que é onde estão sentadas as pessoas, tem o sistema de amortecimento, que consiste de um amortecedor e de uma mola. Né? E aqui é o deslocamento do chassi. Então, o que é que interessa analisar? Interessa analisar, para analisar o sistema de amortecimento, a relação entre a superfície aqui, né, tem lombada e tem buraco, entre essas irregularidades, e o deslocamento lá de onde as pessoas estão sentadas. Né? Então, para o sistema ser bom, quando tem aqui uma irregularidade na estrada, então essa massa M2 não deve oscilar muito, né? Deve se deslocar bem pouquinho se o sistema de amortecimento for bem feito. Certo? O U de T não está marcado aqui no desenho, né? Mas o U de T é a distância, né, entre o referencial inercial e a estrada. Então vamos lá seguir os passos, né? Então, o primeiro passo é identificar, fazer analogia, né? Então, mola indutor, amortecedor resistor, massa capacitor, né? Aqui a gente tem um problema, né? U de T, que é a distância, né? Que é uma posição. A gente não tem o equivalente elétrico. A gente tem o equivalente elétrico para velocidade. Então, isso é um probleminha dessa analogia, é que os nossos circuitos elétricos nunca vão ter uma variável representando a posição, vai ser sempre a velocidade. Mas aí a gente vê como trata isso, isso tem remédio para isso também, certo? Segundo passo, todos os capacitores representando massa têm uns terminais aterrados. Então a gente vai pegar aqui, eu tenho duas massas, dois capacitores, um para M1 e um outro para M2 aterrados. A tensão no nó não aterrado representa a velocidade. Tá, aqui eu não coloquei, né? Eu não representei aqui a velocidade da massa M1, né? Podia ter representado. E aqui a velocidade da massa M2, que eu chamei de VY, né? Para representar aqui a velocidade associada ao deslocamento Y. Tá? Então tá aqui. Certo? Muito bem. Outro passo. Os outros componentes são conectados entre os nós em um arranjo que respeita as conexões do sistema mecânico. Então vamos lá. Os outros componentes. Essa mola de coeficiente KW, que corresponde ao indutor, ele está ligando a massa M1 ao referencial inercial. Então aqui, ó,
M1, não referencial inercial, desculpe, vamos voltar aqui. Ele tá ligando M1 à estrada, à superfície da estrada, e não ao referencial inercial, certo? Então aqui, e a superfície é que está ligada aqui, tá? Essa distância aqui, que é o sinal de entrada. Essa distância aqui que é o sinal de entrada, tá certo? A distância entre o referencial inercial e essa mola. Então, por isso, ó, a mola está ligada a essa fonte de tensão. No caso aqui, o indutor, né? Que representa a mola. Certo? Então, vamos lá, repetindo para não ficar muito, né, para não ficar confuso. O referencial inercial, essa distância é que é ó, o sinal de entrada. Certo? Essa distância é o sinal de entrada. Então, a massa M1 está ligada pela mola com essa distância que eu não consigo representar no equivalente elétrico, porque no equivalente elétrico eu só consigo representar velocidade, certo? Então, essa massa aqui vai estar ligada a uma fonte de tensão representando a velocidade, tá certo? A velocidade desse deslocamento aqui. Nesse arranjo daqui, tá certo? Aqui, ó. A massa M1 ligada à velocidade, certo? Mudança lá da superfície da estrada ligada através dessa mola, tá? Então, isso aqui pode parecer não usual, né? Como é que um deslocamento pode ser um sinal de entrada? Nesse caso, né? O sinal de entrada aqui é o que é que vai fazer, o que é que vai excitar aqui o sistema de amortecedor? São as lombadas e os buracos da estrada. Então, o sinal de entrada é uma variável de deslocamento, mas quando a gente passa para o circuito equivalente, é a velocidade dele que é representada pelo que eu chamei de VU, velocidade do deslocamento 1, certo? O que é que a gente tem mais? Ó? Isso aqui é mais fácil. A gente tem ó, a gente tem aqui uma mola e um amortecedor ligando a massa M1 e M2. Então aqui, vamos ligar a massa M1 à massa M2, os terminais que não estão aterrados, que são capacitores, terminais dos capacitores representando a massa, com a mola e o amortecedor, tá? Com a indutância é o inverso da constante elástica e a resistência é o inverso do coeficiente de atrito. Certo? Pronto. Então esse é o circuito elétrico. E esse problema aí de eu não ter as variáveis originais. Eu queria y sobre u e não vy sobre vu. Mas a gente não tem esse problema por quê? Porque velocidade é derivada da posição. E em Laplace é só eu multiplicar por s. Então, velocidade da massa m2, né, cuja posição é y, a derivada de y em Laplace é s de y. Então, fazendo essa substituição, então, com esse circuito, o que dá para achar é a função de transferência Vy sobre Vu. Tá? E fazendo essa substituição, você acha y sobre u. Certo? Então, é isso. É essa a ideia do circuito equivalente. Tá? Então, na lista de exercícios, tem vários exercícios, né, para exercitar isso daí. Então, é isso. Né? Fica como exercício você calcular essa função de transferência aqui para esse circuito. Tá? Então, em outra videoaula, nós vimos como achar, né, a função de transferência do circuito. E também você já fez a disciplina de teoria de circuitos, que conhece já todas aquelas técnicas. Então, o exercício proposto é achar essa função de transferência do circuito e achar diretamente do sistema mecânico usando o diagrama do corpo livre. Aí comparar as duas tem que dar a mesma coisa, né? Tá certo? Agora é um pouquinho trabalhoso, né? Porque aqui você tem um sistema de quarta ordem. Você tem
dois capacitores e 2 indutores, né? Os elementos armazenadores de energia vai ser um sistema de quarta ordem, vai dar um polinômio bem grandinho, né? Tá? Então, um pouquinho trabalhoso, tá? Mas você consegue, com certeza. Tá? Então, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.